Tá começando o primeiro episódio do Meninos do Covil, um podcast dedicado a nada em específico. A gente vai falar a respeito de vários temas aleatórios, vai falar de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente não gosta principalmente. E hoje, antes de eu apresentar o convidado, eu já quero deixar claro que o tema vai ser sobre jogos, coisas que a gente jogava na infância. Ele que é um amigo meu de muito tempo, coisa de 6 minutos, Menino Feto. E aí, beleza? Vamos falar de joguinhos eletrônicos. E eu vou falar uma outra coisa que é muito importante, vocês levem isso como lei pra todos os episódios. Não leva tudo tão a sério. Eu já vou começar aqui, ó, dando tapa na cara com luva. Um dos jogos que eu mais amo de todos, que é o CS, cara. O 1.6, tá? Mas o CS 1.6, cara, é pra mim uma coisa linda, porque é o que o jogo deve ser. Você tem que desestressar, você não tem que ficar pensando. É bacana você pensar, mas assim, na moral, eu cheguei do trabalho, tô cansado, e eu só quero poder matar ou terroristas ou ser contra terroristas. Cara, é muito bom, você vai lá, planta sua C4. Quem é que nunca jogou um CS Itália e ficou cantando depois? Cara, é muito matar galinha, riscar o chão com a faca e falar vem. Cara, é muito bom, cara. É muito bom, cara. E você tem experiência com Counter-Strike? Cara, CS eu era meio que comum, por questões óbvias, né? Sou muito nerdão, galera. Então, você também é um pouco, mas não no sentido da parte social, né? Tá me expondo demais. No sentido de, tipo, eu não era muito do cara da Lan House, por exemplo. Eu fui muito, né? Mas eu jogava outros jogos, porque o CS era muito competitivo. Tinha palavrão, eu me ofendia, eu ficava meio preocupado. Lan House era meio caro, né, velho? A gente gastava muito dinheiro na House. Aqui em cima, perto da nossa... A gente mora perto, tá, gente? Aqui em cima, sabe, ali na avenida, cara, tinha uma Lan House onde tem o Hulk desenhado, sabe? O cara, mano, ali, puta que pariu, era muito caro jogar lá. E só tinha Mundo Canibal, Need for Speed CS. Só tinha... E um dentista. E tinha um dentista que era na frente. E era isso, tá ligado? A vida se resumia a isso, cara. E aí você gastava tipo R$100 pra ficar 3 horas na Lan House. Era muito caro, mas assim, isso foi um tempo bom, cara. Um tempo onde particularmente eu não tinha dinheiro. Hoje eu não tenho, reflexo dessa época. Mas, cara, foi muito bom. E a minha experiência com CS é muito boa, cara. Eu fui banido de quase todos os servers por conta que eu jogava e eu dedicava realmente muito tempo. Eu sou uma pessoa que tem muito foco, então eu ficava meio competitivo e tal. E aí um dia eu tretei com alguém, não lembro com quem que eu briguei, e eu ameacei ela de morte. Caramba! E aí falaram, é culpa dos jogos! Mas sabe naquela discussão que você fala, vou te matar, hein? Coisa de futebol. E aí, cara, incrível. E aí, a partir disso, eu fui proibido de jogar. Já tava também sendo banido toda vez que eu ia jogar CS, eu era banido. Mas eu fiz parte de alguns clãs, cara, eu fiz parte. Foi uma época boa. Até hoje, pra mim, é um dos melhores jogos. Eu queria ter no meu PC, não tenho. Mas 1.6 ou outro? 1.6. Qual que é o seu? Eu vou falar aqui o primeiro da lista, que é o God Hand. Tá entre os jogos que eu mais joguei na minha vida. E Metal Gear 2. Não, Metal Gear 3, foi o 3. O 3 que eu mais joguei. Nunca joguei. Cara, muito bom. De verdade, a jogabilidade até hoje é muito boa. É um jogo bem galhofa, na verdade, porque tem umas piadinhas, tem uma galera, tipo... vou dar a introdução, mas o jogo é bem galhofa mesmo. Tem o cara é meio que um herói da cidade, assim, cidade bem pequenininha, meio faroeste e tal. E aí, nisso ele não tem poder nenhum, não tem força nem nada, não tem nenhum poder especial, só tenta sentar porrada na galera. Ele seria tipo um Capitão Nascimento, mas só de porrada, tá ligado? Não de arma nem nada. E aí ele, uma hora, enfrenta uma galera que realmente era do mal. Fazia uns pactos aí, essas coisinhas do nosso amigo Bowser. Que aí é complicado, tipo... Galerinha do Covil. A galerinha do Covil. E o cara perde o braço nessa brincadeira de... Leva um pau absurdo e perde o braço. E aí Deus, como fica meio bonzinho... Tô dando uma resumida, mas... Deus fica bonzinho e dá um braço pra ele. Cara, você tem que apanhar muito pra você perder um braço. Acho que quem perdeu o braço foi a galera, né? A galera perdeu o braço, mano, cara. Uma obra ou socar alguém até perder o braço, que cansa. Tá de parabéns, cara. Então, realmente... Monte Belo é rei, né?
Monte Belo Rei. Cara, Quem aí. não. Tá, não, desculpa, cara. Quem não conhece esse vídeo, faz um favor. Se você gosta de futebol, mas se você principalmente gosta de briga, cara, coloca Monte Belo Rei no YouTube e você vai ver a melhor e maior treta que já teve no futebol. Realmente, Monte Belo é Rei. Caraca, vai ser até complicado continuar esse programa. Ah, no goleiro sai Porque ele- algemado. O goleiro sai algemado de campo, cara. E ele, tipo, cara, ele treta com 3 policiais, cara. Não, o pique do goleiro, o preparo físico que ele tava, a disposição do jogo tava horrível. Ele foi péssimo. A disposição é a briga. É impressionante isso, né? O ódio da pessoa faz com que ela se motive ao ponto de querer matar o outro. O ódio movimenta o mundo, né, velho? Isso tá aí. Camisetas. Vai ter camisetas. Vai ter, não sei, pode ser que tenha camisetas com frases motivacionais, cara. Ai, que muito merchan. Pode ser que tenha. Tem que ver isso aí. Ah, O Cio. Mas vai lá, cara. Voltando. Termina Caraca, o God Hand, cara. fomos para o Monte Belo, grande. E assim que ele recebe o braço de Deus, no caso, tem um poder, obviamente, absurdo. E eu gostava muito do jogo pela questão de dava pra fazer muito combo, o jogo era impressionante, tipo, tinha golpes e sequências de estilo mesmo diferente, de, por exemplo, tinha de Wing tinha de Kung Fu clássico, tinha de kickboxing, tinha de boxing, tinha alguns que eram mais de ficção, lógico, né, o jogo tinha essas liberdades. Então, o jogo ele era bem complexo também na questão dos golpes, porque eu acho que o maior problema do God Hand era por causa que o controle para dar os golpes e para esquivar essas coisas era com o analógico direito do controle. É porque o jogo é de PlayStation 2, não sei se teve para PC. E aí você tinha que ficar meio que decorando a sequência dos golpes e tal. Mas para mim foi um dos jogos muito fantásticos e se alguém conseguir ouvir o cast, por favor, visite o jogo e vai ser muito bom, de verdade. Eu não joguei, mas eu queria ter vivido nessa época com o PlayStation pra ter jogado, cara, porque depois eu fui ver alguns vídeos e eu fiquei interessado. Já pegando o gancho do que você falou, eu trago o Killer Instinct, cara, que pra mim, no Super Nintendo, pelo menos na minha época, cara, puta, fita preta, né, velho? Fita preta sobe o nível da fita e do jogo. E, cara, que jogo que te permitia apelar, velho. Isso é verdade. E outra coisa muito interessante de falar, hein? Tem quadrinho do Killer Instinct. Se você gosta de ler HQ, tem quadrinhos. Caramba, eu não sabia disso não, de verdade, não é piada não, galera, realmente eu Primeira sabia. mão a informação aí. O quadrinho é muito antigo, mas é primeira mão. Mas é sério, tem quadrinhos, cara. É uma série muito boa. Não sei se saiu aqui pro Brasil. Acho que, se não me engano, saiu pro Brasil, porque eu acho que Mortal Kombat também tem quadrinho. Mas o Killer Instinct é mais antigo. E ainda traz aquela parte raizaça do Killer, porque hoje, se eu não me engano, tem uma versão nova com novos personagens, mas o Killer do Super é um Killer que tem, sei lá, tipo, coisa de 10 personagens por aí. É muito bom, é muita violência e, cara, te permite uns combos absurdos, assim. É bem assim, é bem pau no cu fechar o jogo, porque tem uns personagens que é bem difícil. Mas também não é um Nightwolf, né? Então dá pra você enfrentar lá o chefão e tal. Dá pra você jogar tipo no mais tenso de todos os níveis que você ainda consegue fechar. E eu já fechei com todos, então. Alguns deles têm uma história que são compatíveis, então, tipo, conta um laço entre eles ali e tudo mais. Eu não vou ficar dando spoiler, você baixa o jogo e assiste o final depois que você fechar. Ou então você compra o Super Nintendo e compra a fita, deve ter na Santa Efigênia. Acho que essa opção acho que é a mais difícil, hein? O cara realmente tem que se empenhar bem pra achar um Super Nintendo. Eu tenho. Vou deixar aí no ar. Sempre tem que ter, merchan. Vai lá. Não, o próximo aí Qual que agora. Qual que é o seu? Vou falar de um que acho que esse é mais conhecido da lista, assim, que é o Ultimate Alliance. O jogo da Marvel aí que reuniu. Primeira vez eu acho que reuniu. Provavelmente alguém vai falar que não, vai achar algum outro jogo. Porque teve uma época que tinha uns que saía pro. Não era o Master System, acho que já era o Mega Driver. Que tipo tinha do X-Men. Teve. Você lembra mesmo? Sim, o Marvel vs Capcom, né? Não é mais antigo do que esse daí? Acho que é. Marvel vs Capcom. É que aí que tá confuso, porque eu também. Mas tinha um fliperama, né? Marvel vs Capcom, mano. Se você tinha a epilepsia só foi existir por conta de Marvel. Pô, tinha a história do Pokémon, você lembra dessa história?
Que falavam que Qual o primeiro delas? episódio teve contraste demais. Cara, eu acho que eu tenho a sensação demais que é terra plana, é isso, sabe? Tipo, Pra mim é muito triste Pokémon. Assunto perigoso. por quê? Porque o Ash tá em coma. Caralho, Tá ligado, desculpa, eu não cara? sabia. Essa história é real do Pokémon, né? O Ash tá em coma, cara. E que episódio triste do Charmander, hein? Puta que pariu. Você já O cast viu? deu realmente uma deprê. Você viu aquele episódio lá? Do Pokémon. Não, é sério, do Pokémon que o Ash vira pedra? Não, cara, que isso? Pô, esse episódio é muito triste, cara. Ele vira pedra, vê o mendigo da Saifuma. Não, mentira. Mas. Não, mas é sério, tipo, ele vira pedra e chora, puta. É do caralho esse episódio. Mas enfim, termina de falar. Não, realmente eu não conheço. Fiquei triste. Então, reuni os personagens que, como eu gosto bastante de quadrinhos, essas coisas, então reuni os personagens que eu mais gostava ali no jogo, tipo, podia jogar com Thor, Homem-Aranha, Wolverine, Galera. tinha o Deadpool que era... Hoje o Deadpool é um mainstream total, todo mundo conhece o Deadpool, mas na época era muito desconhecido. Pra você ver como que você vai ficar surpreso agora, vai, eu sei que é difícil, mas você vai. Tinha um Moon Knight, cara, no Eu jogo. sabia que você ia falar isso. Tinha Toda vez que você vem falar de. Você vai ficar surpreso. É o Moon Knight. É o Moon Knight. Não tem, não tem outro não, assunto. se você falasse que era, sei lá, o Sergei, ia ficar. Sergei, Caralho, realmente. realmente. Não, mas tinha o Moon Knight. O Moon Knight é bem desconhecido. Não sei nem se a galera que vai ouvir conhece. Se alguém ouvir, né? Mas bom. E era bem desconhecido mesmo e trouxeram. Tinha o Cage. Tinha a maioria dos personagens da Marvel assim. Eu acho que já eram uns 35, 36. Tô exagerando provavelmente, mas na minha cabeça era muito bizarro, porque não tinha nenhum jogo semelhante assim. De estilo de. Você jogava, você podia até alternar durante as fases, por exemplo, tava com o Thor, não é que é fixo com o personagem. Você podia ir alterando, tipo, eu tô com o Thor, trocava pro Wolverine, depois trocava pro Punho de Ferro, acho que tinha o Punho de Ferro, se eu não me engano. Eles serviam tipo de apoio, né? Meio... Aí, tipo, enquanto acontece o jogo, eles estão de apoio, mas você pode ir trocando. Então, os 4 ficam Assim, em campo eles estão lutando, ali, na só que toda. você pode ir trocando normal mesmo, não é aquela questão, por Show. exemplo, jogo de luta que o cara tá aqui, aí vou usar o cara pra pedir ajuda, ele só vem dar um golpe e vaza. Não, era os 4 mesmo ali na ativa e fazendo os golpes. Cara, eu lembrei de um jogo agora, eu não sei se é o Street of Rage. Que você... É o jogo mais apelão de pedir ajuda. Que, tipo, você aperta o botão, vem a polícia, tá ligado? E tá com uma bazuca que, tipo, ocupa toda a tela, tá ligado? Ah, o Street of Rage tinha isso, hein? Mas eu não sei se é o Street of Rage que eu tô falando. Mas é muito válido lembrar. Street of Rage é muito bom. Mas esse acho que é mais... Dos que a gente citou, é que o CS é muito famoso. O CS é mais famoso. Eu ia falar O CS, que... o CS é mais famoso. Esse é praticamente, eu não conhecia muito, pra ser sincero. Não, mas acho que foi um jogo que até fez bastante sucesso. Pra galera de PlayStation, provavelmente. PlayStation 2, assim. Eu particularmente nunca tive PlayStation, só tive o Super Nintendo. Depois eu tive o PC, e do PC eu fui pra sempre só nele. Aí eu fui focando em equipar PC e tal, pra jogar. Mas não foi aquela coisa de tipo, nossa, comprei uma cadeira game. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas rodava Crysis, só um ponto. No full. É engraçado isso, a gente tinha esses maneirismos, né, de o que define um computador. Era o Crysis no full. Era o Crysis no full. Se o Crysis rodasse, agora funciona. Putz, PC é absurdo. Não podia ser nada, mas se rodasse o Crysis no full, Hoje em dia, cara, se rodar o Chrome, já é muita o coisa. Chrome é mais pesado que o Crysis. Cara, eu vou falar agora. Que navegador de filha da puta. Cara, o Chrome Mano tem que do dar uma céu, melhorada. cada vez que você abre uma página, você já abre um programa novo, assim, tipo, cara, é muito pesado. Lá no meu, não. Se você coloca Photoshop Illustrator aberto, já pesa. Abriu Chrome. Eu tenho uma escolha, cara. Ou eu ponho música pra ouvir, tipo, sei lá, eu ponho no celular, ponho o fone e vou ouvir. Gente, meu computador tá velho. Mas ele aguenta a guerra dele, ele tá ganhando. Porque, cara, ele faz uns 11 anos que eu equipei pela última vez aquele computador e ele tá funcionando eu não sei como. Um veterano de guerra, né? Mas também não posso limpar. Tem que deixar lá, cara. A poeira faz parte agora. Se eu for limpar, vai dar bosta, O cara. hardware é composto por, né? Ele só funciona por causa do peso da poeira que faz a ventoinha rodar, tá ligado? Eu vou puxar um outro jogo aqui que eu acho que a galera talvez conheça, principalmente a galera mais atual, que é o Wolfenstein. Eu joguei o de 2009, que pra mim foi o que eu falei, caralho, esse jogo é foda. Depois, como eu falei, né, meu computador não tá mais aceitando muitas coisas, cara. Tem um jogo instalado no meu computador.
Ah, eu sei qual é. É o Você Lulu. sabe qual que é. Raio! Cara, é muito bom, cara. Olha só, eu tô de vermelho agora. Ninguém entendeu a referência. Bronze do... É o Age of Empires, cara, que pra mim é foda demais. Mas não é o foco aqui, depois eu até falo dele depois, mas o Wolfenstein, eu deixo a dica, é muito bom. E ele tem, não sei, talvez eu até esteja falando bosta aqui, mas ele tem um quesinho de, pelo menos na dinâmica, pra mim, de Half-Life. Não comparando gráficos nem nada, mas ele pega, tipo, um pouquinho assim de Half-Life. Eu não sei se é uma memória minha, porque Half-Life é um jogo que eu amo, e vou falar dele aqui daqui a pouco. Mas fica aí a dica, cara. Se você gosta de jogo de tiro, se você quer estudar enquanto você fala pra sua mãe, mente pra ela. Que você tipo, não, você ficou o dia inteiro no videogame. Tô estudando, mas... Segunda Guerra. Vai lá, cara, joga Wolfenstein. Qualquer um, precisa ser o de 2009, pode ser qualquer um. Mas eu aconselharia pra você começar no de 2009. É um jogaço mesmo, realmente. Não tá na minha lista, mas é porque já ia ser citado, imagina. Vou falar agora sobre Wolfenstein. Pô, mas eu vou te falar que tem uma sua lista aqui que eu falaria, cara. Qual? Ah, verdade. Eu vou falar agora falando disso. Então vai, cara. Esse eu comecei a jogar no PlayStation, não, desculpa, no Xbox 360, mas ficou muito, muito mais forte quando foi pro PC. Que é os jogos da Valve, né? Como o Renan falou do Half-Life também, o CS já foi citado, Half-Life mora nos nossos corações. E tem o meme da goiaba, que foi feito do Half-Life, que é absurdo, cara. Nossa, é uma das melhores lembranças da minha vida, mas desculpa por esse... Isso foi ensino médio inteiro. É só meme Depois, da goiaba. cara, impressionante. A gente estudou junto também. A gente não é irmão, não é parente nem nada, mas... Ainda bem, cara. Não, peraí, você falou que eu... Não, sem comentários pessoais. Você acha? É no primeiro episódio, né? Pô, pelo menos deixa a galera achar alguma coisa. Muito bem. Vai voltando, o Left 4 Dead. Cara, jogaço. Esse realmente é muito bom porque Lindo, lindo. envolve tudo. É zumbi, é tiroteio, é zumbi especial, é bomba, tem molotov, tem um zumbi que vomita em você e atrai os outros zumbis. Rochelle. Igual o Colt, o Nick. É o Nick, né? Era o Nick que fazia isso. Eu jogava com o Nick. Não, só pra dar uma contextualizada, ele pegava o Nick e ficava falando enquanto tava fazendo outras coisas com os personagens, tipo, irritando os personagens. É a parte mais legal do jogo, cara. Não, mas também, desculpa te interromper, mas é que enche o saco, velho. Esses caras, a gente... Eu e o Fê, a gente conseguiu fechar em quanto tempo esse jogo? O que a gente fechou, eu não sei qual que umas tem. 3 horas e meia. A gente fechou o jogo Mentira, inteiro. eu acho que eu queria pagar de fodão, velho. Não, a gente fechou um dia, não, tô brincando, foi uns 2 sábados, por aí. Assim, deve ter sido, sério agora, umas 8 horas de jogo. Direto, assim. A gente realmente fechou. E, cara, enche o saco você pegar esses jogos e você ter que ficar salvando o personagem vagabundo que não sabe te ajudar, velho. Puta que pariu, eu sofro tanto com o Dom, cara, quando eu vou jogar Gears of War. Cara, o Dom e a Rochelle estão ali, hein? Mas eu vou deixar o Gears of War um tópico à parte, porque isso vai vir em outro programa. Porque é um jogo que a gente, bom, enfim. Depois a gente fala dele, mas volta pro Left 4 Dead, que é incrível, cara. Realmente. Eu acho o jogo sensacional, dá pra jogar até hoje, tranquilamente. Tem muita gente que joga ainda, a comunidade ainda tá de pé. Claro, muito mais no PC. E fica com essa eterna promessa de aquelas coisas, né? Valve soltar algum jogo número 3, que nunca vai acontecer, a gente já sabe. E o jogo é sensacional, tem muitos, até hoje, como eu falei, dá pra jogar. E eu acho que a dinâmica do jogo que é o destaque, porque você controla um só, o jogo é em primeira pessoa, né? FPS de zumbi. Só que realmente o que faz a diferença do jogo é essa questão de ter dinâmica. Você pode, por exemplo, quero matar zumbi no machado. O 2 tem isso, não sei se o 1 tinha corpo a corpo, não tô lembrado. Mas foi o 2 que eu mais joguei, né? E tem as bombas especiais, tem molotov, tem os zumbis que são especiais, o Tanker, que é um gigante. O cara é meio que um Bane, sabe? O Bane do Batman, só que zumbi. Então é absurdo. E descontroladaço. Eu espero que não seja o Beninho do filme, né? Não vai ser. Não faz. Caraca, agora acabou, gente. Caralho, velho.
Ainda bem que o Guilherme Briggs é brasileiro. Porra, essa é uma sorte que a gente tem. Um beijo, Guilherme. Eu sei que você ouve. Sim. Aí sim. Eu sei. Esse... Ele Não, o ouve, Guilherme ouve. Ele ouve, Esse certeza. ele ouve. Valeu, Guilherme. Beijão aí. Caraca, ídolo. Incrível, né, cara? Incrível ver que a gente tá tão no começo assim e, tipo, o Guilherme já tá abraçando essa ideia, cara. Abração, Guilherme. Abraço. Briggs. Não é qualquer Guilherme. É um Briggs. Tem que esse tem que especificar o sobrenome mesmo. E é isso, galera. Joguem. Realmente é um jogo muito especial, Left 4 Dead. Eu ainda acho que a jogabilidade ganha de muito o jogo aí AAA total. Muito jogo com um orçamento muito grande. Há quem diga que dá medo o jogo também. Então, se você gosta de terror, também tem aí um bom campo, né? Eu acho que dos de terror, assim, dessa questão de envolver zumbi, eu acho, mas aí é complicado, né? Porque a opinião pessoal é difícil de generar. Ah, mas não é só você. Tem uma galera que acha que realmente o jogo ele é mais... ele tem a parte do terror. Acho que até pela parte da Witcher, cara. Que fica chorando e vocês... O jogo é muito bem inventado, né? Mas é um jogaço. É um jogaço. Mas essa questão do som que você falou, realmente, porque geralmente você tá num lugar e aí vai aumentando conforme a proximidade. E, cara, isso vai dando desespero porque como o jogo tem o cenário do jogo é, tipo, abandonado, essas coisas, né? Bem apocalipse mesmo, clássico. Então tem, sei lá, uma casa totalmente de madeira, aquelas drywall de americana. E aí ela pode estar em cima, ou pode já estar no chão, você passou e não viu, e tem que desligar a lanterna do jogo, isso é interessante pra não chamar atenção. Isso especificamente pra Witcher, tá, gente? Exatamente, pra Witcher. E, cara, o jogo é excelente, dá pra jogar tranquilamente hoje. Acho que dos que a gente citou já aqui, eu acho que é o mais rentável pra se jogar hoje em dia, porque sim, concordo, cara. O Wolfenstein também é muito bom. Eu acho que eu colocaria os dois. E agora colocando aqui um jogo que eu acho incrível. Esse jogo, cara, pouca gente conhece. Mas é um jogo que eu queria muito trazer. E foi um dos jogos que mais me marcou durante toda a minha vida, cara. É um jogo que chama Blood. Ou Blood. Vai chamar de Blood também. É sangue em inglês, gente. E, cara, esse jogo é de 97. É um jogo que você precisa do DOS pra jogar. Nossa! Eu não sei. Essa expressão do Feto, ele explica bem o que é o DOS. Mas assim, vale a pena, cara. Se você tiver um computador de 94... Acho em todas as cabanas do mundo, né? Tá ali, ó. Em qualquer esquina você acha, cara. Mas é sério, dá pra você baixar. Você baixa o DOS, assim, acho que você precisa do Windows 98, mas você consegue instalar o DOS. E, cara, joga. O Blood, ele basicamente conta a história de um cara que vende alma pro diabo porque quer pegar a família, que é tipo a mulher de volta e tal. O diabo trola ele e faz ele ser o servo dele. Do personagem principal, que é o Caleb. Ou Caleb também. Aí começa a porra toda, tá ligado? Porque primeiro que você já começa numa cova. Aí, tipo... I live again. Ridícula essa imitação. Mas ele sai da cova, cara, e aí você começa com um rastelo. Nem é um rastelo, é um tridente. É um tridente, cara. E aí você mata zumbi, você mata uns caras que vivem gritando... uns caras muito bons, cara. Lá pra frente, você não viu, né, todo o jogo. Eu só vi uma partezinha. Esse jogo específico, ele é muito bom. Ele é muito único. Eu queria muito que tivesse um jogo desse hoje em dia, com tanto terror igual teve esse. Porque o Blood é foda, cara. O Blood pra mim tem gárgulas, velho. Tem gárgula. Esse jogo que você falou do Blood é bem semelhante ao estilo do Doom, né? Que a câmera, aquela câmera travada. Sim. É bem semelhante. O que a gente tinha comentado antes do... o Manhunt... Putz, a pronúncia vai ser horrorosa. Manhunt. É Manhunt ou Manhunt? Não, enfim. É Manhunt. É Manhunt. Tem um pouco disso, né? Porque o cara tá achando que é um filme, não é? Eu não lembro, cara. Eu acho que o personagem pensa que tá num filme. A estética dele é como se fosse um filme leste europeu, cara. De praga pra lá, né, nada é singelo. Cara, mas... Praga pra lá é muito bom. Mas eu vou te falar, velho. Esse jogo foi proibido pra caralho, né, velho? Não, teve, por exemplo, o 2 que saiu, foi pra PC... Banido, acho que até nos Estados Unidos. Sacolão aqui perto parou de vender sacola azul, velho. Por causa do... 2002 era febre, só tinha sacola azul, cara. Depois disso, nossa, proibiu o jogo. Não, sacola azul não pode mais, cara.
Inaceitável, cara. Mas é um jogaço, é um jogaço. Realmente é um jogaço. É um jogaço. Nem tava na pauta o Metroid. Não, mas é válido lembrar, cara. Esse jogo é muito bom. Sim. O próximo jogo que eu vou trazer aqui vai ser o Jeff Jam. Esse é bem conhecido. Tem uns rappers saindo na mão, irmão. É isso. Rappers saindo na porrada. Não tem definição melhor que isso. Tem o Simple. Eu não sei porque o primeiro cara que eu pensei foi o Simple. Acho que é porque ele luta capoeira. O jogo ele é bem apelão, então ele luta capoeira. Por isso que eu falei que é... Eu lembro dele, acho que por causa disso. É um jogaço, tem uns rappers daquela época. Claro, não vai ter os recentes de agora, a galera do trap também. Mas na época tinha muito os caras do momento, assim. Acho que o 50 Cent não foi, mas eles fizeram meio que um genérico. Tinha os caras que não aceitavam, acho que o Chris Brown também. Não é bem do rap, né? Chris Brown é bom, ele é o que tinha que apanhar. Ele apanha bastante. O personagem que é a simulação do Chris. A galera deve saber, eu não tô lembrado o nome, mas o jogo é muito bom. A jogabilidade até hoje, mesmo sendo de PlayStation 2. Acho que o PlayStation 2 ficou muito datado. Alguns jogos do PlayStation ficaram bem datados. Tirando os especiais da Sony, né? O Shadow of Colossus, o God of War. Eu acho que o Jeff Jam ainda dá pra jogar e se divertir bastante. Eu acho que a parada que mais era diferente do jogo era que tinha interação com a tela. Isso a gente não tinha muito na época. Tipo, você pode tacar o cara em um lugar e fazer o golpe com o lugar. Tipo, eu tacava o cara na parede, aí eu puxava a cabeça do cara e devolvia a cabeça do cara na parede. Isso não tinha muito nos outros jogos. Tinha um pouco no Mortal Kombat, só que o Mortal Kombat era meio que... Era só nos Fatalities, né? Você fazia o Fatality e aí o cara... No Killer tinha. Killer tinha também? Na verdade no Killer não é que dava pra você, tipo, usar do ambiente pra você bater no cara. Dava pra você tacar o cara na câmera. Caramba, que da hora. É, mas aí que vai a questão. Você tem que fazer tipo um Brutality, tem um combo. Tá ligado? O combo, que é o do boxe. Que é tipo o Balrog lá. Sei. E aí, tipo, você faz toda a sequência lá e fica tipo... Aí roda assim e dá um gancho. O cara voa, fica na câmera assim, tá ligado? Cara, que da hora a estética. Calma. É muito do caralho, velho. É muito bom. Cara, realmente eu preciso ver esse. Mas é... Uma visitada. Porque realmente o Killer é um dos jogos que eu não joguei muito, assim. Mas jogava. Assim, de fato, não é uma coisa que tem em todo lugar, não. Naquela época, você mexer com o cenário não era... E outra, gente, é rapper, velho. É muito foda. É rapper tretando, tá ligado? Não, e os golpes eram muito bons. Por exemplo, o chefão, né, que é... Acho que todo mundo sabe o chefão, o termo. Era o Snoop Dogg. E a luta é muito da hora, porque... Eles lutam meio que numa cobertura. Isso é muito louco, né? Um cara chega lá, eu vou matar isso. Aceita aí. Então, você queria. Se for com ele, Bem isso, né? Do relaxadão. Mas ele é bom, mano, no jogo, o Snoop Dogg. Na vida também, eu adoro as músicas dele, cara. Então, ele é muito bom. Bom artista e bom lutador no Jeff. Não, mas voltando pro Jeff Jam, é um jogaço, joguem Jeff Jam. Esse vale a pena ainda, de verdade, galera. Joguem ouvindo Kendrick Lamar. Então, falando de Kendrick agora, né, vai sair pra geração atual aí dos PCs, PlayStation 4, Xbox One, o Jeff Jam. Se eu não me engano é o 4, porque teve o Vendetta, o Fight for New York... O Los Angeles? Não deve ser Los Angeles. Deve ser Jeff Jam New York. Não é New York, é Icon, lembrei, desculpa aí, galera. E é um jogaço também. Tem alguns problemas, acho que o primeiro foi bem melhor. O primeiro, no caso, o segundo foi bem melhor do que o terceiro, que já saiu até pra geração já do 360 e PlayStation 3. Eu não cheguei a jogar nenhum. Eu conheço, eu vi vídeos e tudo mais, mas eu não conheço. Eu gosto muito de rap. Rap, trap e tal. Mas eu não cheguei a jogar. Pretendo em algum momento da minha vida, mas não vai ser agora. Mas é uma boa dica, cara. Eu acho que é interessante, cara, a gente trazer esses jogos mais desconhecidos, porque a galera ela tem aquela visão, né? Fala um jogo, FIFA, tá ligado? Que eu acho assim, que... não... Lógico, a gente adora futebol aqui, a gente vive futebol. A gente gosta de muita coisa nerd? Gosta de coisa nerd, mas a gente joga bola, cara. Eu particularmente prefiro 1000 vezes jogar bola do que jogar FIFA, tá ligado? E também tem vários outros jogos que a gente gosta que não é tão popular assim, tá ligado? Então acho que a gente tenta trazer um pouco... Isso vai funcionar, essa dinâmica, pra tudo que a gente for fazer aqui. Sim. Tanto pra vídeo falando a respeito... Vídeo não, né? Podcast. Falando a respeito de filme... Eu, Renan, vou trazer filmes
Cara, você não vai conhecer. Se você conhece, não é filme de circuito, então. Cara, é filme grego, filme húngaro, filme belga. É incrível a geração belga. Eu não faço ideia dos filmes que ele tá. Porque eu já ouvi ele contar sobre alguns e são bem e você quer a específicos. distância dele e pelo teor do que trata os filmes. Mas. Mas. A gente tá. Pra tudo, vão ter episódios. A gente vai falar sobre HQ, a gente vai falar sobre. Não espera a gente falando sobre Superman apenas, tá ligado? A gente vai falar sobre Rapina e Columba. Cara, desculpa, mas eu preciso falar. Ele achou. Esse é absurdo que eu vou falar, mas ele achou. Eu já tô. Acho que eu tenho 22 anos aí, Não quase. sei, cara. Tô por aí. Galera, não sei se. Quem não tiver ainda 20 anos, depois dos 20 você vai meio que perdendo a noção da idade. Isso é real, é bizarro. No meu caso, pela sua cara, não, mas realmente. Você vai perdendo um pouco a noção quando você faz aniversário. Você só sabe no mês. Você lembra que é o seu Quando aniversário você faz no mês. 20 anos, você perde um pouco a noção, cara. De tudo, realmente. De tudo, cara. É verdade. Mas Olha o que a gente tá fazendo. E você meio que perde a noção um pouco do tempo mesmo. Mas durante todo esse tempo eu acompanhei bastante, fora X-Men, porque não dá, mas eu acompanhei muito o quadrinho e nunca vi na vida quadrinho do Columbo e Rapina. Rapina e Columba. Rapina, desculpa, tem que ter a ordem certa ainda, vocês viram, né? Como que Vai ter uma critério. ordem certa porque no quadrinho tem um porquê da ordem. Ah, verdade, não, isso é verdade. E ele achou, cara, em sebo, né? Sim, foi no Sebo que eu achei. Não Então, só esse, né? não, vários específicos. Aquela coleçãozinha de Etrigan. Etrigan é bem específico. Acho que até a galera que tá ouvindo não vai ter. Talvez eu esteja subestimando o pessoal também. Hein? Você, é o que você mais faz. Não, Você não pode ver alguém que você menospreza. não, que calúnias. Não, Sim. mas realmente ele acha coisas assim bem difíceis. E o Rapina e Columbo é um dos exemplos. E não satisfeito, o Feto ele ficou me enchendo o saco falando, é mentira que você tem, é mentira. Eu falei, então a gente vai pessoalmente lá no Sebo. E cara, a gente chegou lá, eu lembro da cara do cara, felizão. Nossa, quanta HQ, meu Deus do céu, quanta HQ antiga. Primeira coisa que eu peguei foi uma do Rapina e Columba, versão Abril, Pocket, cara. Abriu, cara. Não, tinha Pequenininha, Tinha cara. um que era o dos X-Men, que era criança. Aquilo era X-Men Child, cara. muito específico, mas muito. Cara, eu te dei as HQs do Homem-Aranha 2099, cara. Foi. Que é bem. Porra. Cara, bem difícil de achar. Não é. E- Peraí, é que ele tá sendo modesta. Não é questão de difícil. Não tem, eu não sei. Eu não sei se foi ele que fez. Ele pode ter feito e tá me enganando, porque manja de esses desenhos aí. Manja é foda, cara. Me formei em design gráfico. Não, pra mim é. Manja é muito abrangente, é legal. Lá no cu, velho. Me esforcei na faculdade. O cara se formou, outro fala manja. Caralho, velho, eu tive tanta doença por causa de faculdade, problema de saúde. O cara vira e fala, ah, não, pô, o cara até que manja De aí. desenho. O cara é um lixo de pessoa mesmo. Acabou o tópico. É, eu não sei se eu tenho que continuar falando de jogo agora. É. Mas é Mas isso, é gente. isso. A gente vai sempre tentar trazer pra vocês coisas que são bem undergrounds, que geralmente não vão ficar nesse eixo de sempre ser coisas que todo mundo conhece. Porque, cara, se você quiser ouvir uma coisa que todo mundo já fala, vai no Jovem Nerd, cara. Tá ligado? O Jovem Nerd já vai trazer pra você um conteúdo incrível, um conteúdo bom, onde vai ter vários assuntos populares. Vamos falar disso Aqui, velho, aqui é pra você cair com a boca no esgoto, velho. já? Nossa! E é isso, cara. Você vai falar assim, puta que pariu, velho. Não é que meu corpo tá na latrina? Caraca. E outro jogo, já aproveitando pra falar, eu queria falar do Half-Life, cara. Porque o Half-Life é um jogo que me marcou muito. Quando você instala, pelo menos na minha época, eu instalei o CS e veio junto. Uhum. E eu tentava jogar Half-Life e não dava. Aí eu falava, caralho, que porra é? Será que é um CS diferente? E aí depois eu fui descobrir que eu não tinha, meu computador não suportava. Caramba, sério, eu não sabia disso. Na época não, na época ele não suportava. Que é? Você não tá suportando? Vamos conversar. Aí eu equipei ele brutalmente, mas não foi... É claro que quando eu digo eu tô falando de pessoas que na minha casa trabalhavam na época, né? Eu era uma criança, não trabalhava. Mas, cara, foi uma vibe, assim, incrível de jogar Half-Life. E eu, cara, até hoje sofro pânico aqui ó, no meu peito, cara, quando eu vejo aquele peixe do Half-Life. Ai, cacete. Cara, essa parte do peixe é uma parte
filha da puta. Porque, cara, eu tenho um pavor de água, de mar aberto, essas coisas, por vários motivos. E eu fui jogar esse jogo, eu não sabia que tinha parte com água. Jogo com parte com água também, vou te falar, viu? É tipo Resident 4, velho. Tem aquela parte que você vai no lago, que você pega um barquinho, Nossa, chatíssima do monstro gigante. que tem um monstro gigante. Pra quê? Pra quê, né? Pra Sonic. Tá aí, a galera vai lembrar. Tenho certeza. Fase d'água do Sonic era um inferno que ficava... Pô, era um Toda fase de água é muito chata, cara. É muito chata, dá muito medo. E aí eu tava lá, na vibe, jogando. Do nada, eu vejo aquele peixe saindo da água. Assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? E quando você cai na água, o peixe te puxa pra baixo. Então é difícil, porque o gráfico do Half-Life não é tão bom quanto os gráficos de hoje, que se fosse hoje em dia, provavelmente ia ser tipo um filminho, tá ligado? Não ia ser um gráfico. cutscene. É. E aí ele vai tipo puxando, ele vai dando uns lag assim, vai cortando o pixel, você vai vendo um monte de pixel na diagonal. É foda, cara. Mas na época... Não, na época do caralho. E assim, nem é uma época tão atrás, assim, se a gente for ver, é uma época, sei lá, 2000... Eu não acabei no Não, mas acho que é de 2000 2000 pra frente. pra frente. Bem pra frente. Mas, nossa, 2007, 2008, por aí, 2009, por aí. Se eu estiver falando merda, vocês me corrigem, vocês sempre fazem isso. Mas é um jogaço, assim, também deixo a dica pra vocês. São jogos incríveis. Bom, Último da lista do Menino Feto. Depois eu vou pro meu último. Mas, só pra deixar claro uma coisa, gente. Não estamos falando na ordem que a gente acha melhor, tá? A gente só tá listando Sim. os que a gente gosta. Se você... Ai, meu Deus, como é que CS tá na mesma lista que aquilo ali? Gente, a gente gosta. não, é questão de gosto. Logicamente que eu sei Não, que... a gente não colocou os que a gente mais gosta, até porque a lista ficaria bem maior. É, a gente Mas- gosta de muito jogo. Porra, pra caralho, velho. Não tem nem Zelda aqui. Zelda é um... Cacete, Zelda, cara. Brief... Nossa, Zelda é muito bom, cara. Eu Karina gosto muito. também, joguei... É, É o Ocarina of Time. A trilha sonora do Ocarina of Time é lindo. O jogo do Pateta. o jogo... Caraca, essa vai ser muito específica, hein? Bom, trazendo o último jogo da lista aqui, nosso top 5, que não tem ranking, na verdade. Vou falar de um jogo que me fez chorar. Ah, eu sei que vai ser estranho, mas realmente o Fallout 3 foi... Na época que saiu, ou Fallout, né? Depende da pronúncia aí. Na época que saiu o jogo, eu pirei, porque eu sempre fui ligado com RPG na vida, essas coisas, e eu sempre tinha vontade... Vou trazer contradições aqui no caso, porque eu não gosto muito de Final Fantasy. Eu também não. É, importante você me apoiar nesse... Nem nesse... Devil May Cry. Devil May Cry a gente odeia, tá? Isso é... Não, eu não odeio. Eu não joguei, eu não peguei a vibe. Tudo que tem muito hype, eu perco a... Isso é verdade, Eu mas... perco... Eu sou um cara meio desatualizado, cara. Mas eu realmente não... Acho que pela questão de jogabilidade em si. Sei que o jogo é considerado muito bom. Então... Não foi o... Não sei se foi o Devil May Cry ou se foi esse outro que a gente tava falando aqui. Tipo, é gigantesco o jogo, velho. o Devil May Cry, em questão de Pra tempo, fechar, é gigantesco. pra fechar, tô falando, tipo, você... Porque você vai e volta, tipo, do cenário. Eu lembro que tinha um que é assim, não sei se é o... cara, haja saco, velho. Não sei se é o 3 ou se é o 2. Voltando a falar do Fallout, eu achei o jogo sensacional. Esse vale muito a pena. Eu sei que todos valem a pena, mas o Fallout pra mim é muito especial na minha vida. Até porque o jogo tem um enredo absurdo. E é aquilo, você faz tudo que você quiser. É o primeiro jogo assim que eu tive o contato. Provavelmente deve ter saído outros e tal, mas Fallout 3 foi o primeiro jogo que eu me sentia livre. Porque tem as missões principais, as secundárias, mas você simplesmente pode sair andando por aí. GTA tem isso, né? No sentido de você tem as missões, mas como não envolvia o mundo de ficção ou pós-apocalíptico, tem de tudo de referência de... Tem zumbi, tem cara que foi afetado pela radioatividade, tem gigante, tem uns caras que são de metal lá, Irmandade de Ferro, que é a galera que anda com uma armadura gigante, que é ser humano. Então tem ainda a parte política de separar qual cada facção que funciona. Resumindo, é um jogo que eu recomendo esse muito, muito. Tomara que vocês até pesquisem e joguem, porque vale a pena. Do caralho, cara, eu não lembro de ter jogado Fallout, cara. Esse é o que você reclamou do bebê. Ah, tô ligado. Olha, particularmente não gostei do começo dele. Achei muito parado, achei muito chato. Mas assim, também eu não tava no clima do jogo, né? Mas o gráfico é lindo. O gráfico do bagulho é foda.
Pra época, hoje, claro, vai ficar tudo de gráfico. Qualquer coisa que a gente for falar, daqui a 2 semanas vai sair um jogo foda, daqui 3 meses vai ter um outro jogo que vai, tipo, destruir qualquer outra coisa. Então não adianta, a gente vai ter que sempre atualizar um jogo melhor em questão de gráfico. Então não é nosso parâmetro. É por isso que a gente fala mais na questão da jogabilidade mesmo do que E o do que a gráfico. gente sentiu quando a gente jogou, Sim, cara. claro. Um jogo que a gente comentou lá no começo, que é um jogo da Microsoft, que é o Age of Empires. Não sei se é assim que fala. Eu sei que praticamente criou o inglês. Não, é isso mesmo, Age of Empires. Cara, que jogo incrível. É um jogo de estratégia, é um jogo que você pode estudar. Verdade. Você estuda pra caralho enquanto você joga. Tem os babilônicos, tem os gregos, os romanos, tem o vermelho, azul, laranja, que é a cor que você pode escolher. Os períodos também, né? Questão evolutiva. Mas aí no caso você vai tipo da idade da pedra até... Você não constrói um avião. Tem um que você faz isso. Tem, Sério? Sério. Mas não, eu não sei se é o Age of Empires, cara. Tipo assim, eu sei que... tipo de estratégia. Não, é Age. Só que eu não sei qual que é o nome. Porque tem tipo Age of Mythology. Que é de mitologia. Você tem... Caramba, que legal, não sabia. tem deuses, tem trolls e coisas do tipo. Nossa, agora do já... caralho. É do caralho. Mas eu prefiro o originalzão. Sim. Porque inspira mais uma estratégia, tá ligado? O Renan seria de hoje em dia, a galera que joga LoL e CS, ele seria um pro player de Age of Empires tranquilamente. Ele arregaça, é muito bom. Obrigado, cara, obrigado. Você tá me devendo aquela partida de Age online, onde a gente vai fazer uma rede de jogos. Um dia, se a gente tiver uma fanbase, a gente vai fazer isso. Jogar com os inscritos. Age of Empires. Age of Empires, não vem com esse papinho de jogar outro jogo, não. Nada de Minecraft. Não, nem isso daí meu computador não suporta. Tem que ser o que meu computador suporta, ou é isso ou é pinball. Não Caraca, dá pra... o computador vai de Crysis da Pinball. Mas esse assim, a questão do jogo, eu acho que de jogabilidade hoje vai ser o mais difícil pra se acostumar. É o jogo que você tem que ser muito ligeiro. Não, e o jogo, até hoje mesmo, claro, né, a questão do gráfico de novo que a gente já tinha citado, então eu não preciso estender. Mas a jogabilidade do jogo, como é point and click, né, você clica e aí ele faz ação, o personagem. É muito boa, é bem fluido mesmo. E eu vou deixar uma outra coisa aqui no ar também, que eu queria citar. Existe o Age of Empires Conquerors, que aí tem personagens históricos nele. Então, você vai jogar, você pode jogar com a Joana Dark. Caramba, olha, Sério? galera, não é, eu juro que isso não foi ensaiado. Mas é sério, lá é do caralho. Tem, tipo, você pode jogar com o Lahiri, que é tipo o chefe comandante da tropa da Joana. Tem a própria Joana Dark. Tem outros, tipo, caras fodões, assim, da época. Claro que sim, a maioria da galera não vai conhecer, porque a nossa escola é uma delícia, né? Em questão de história, a gente não vai aprender essas coisas, mas lá tem, cara. Então, se você quiser estudar a história e passar de ano, cara, joga Age of Empires. E se você quiser só gastar seu tempo, joga um CS, joga um Killer Instinct, quer matar nazista, joga Wolfenstein. Se você quer fazer pacto, joga Blood. Se você gosta de um herói, vai aí no Ultimate Alliance. Gosta de zumbi. Gosta de zumbi? Você gosta de... Quem não gosta de Todos zumbi? gostam de zumbi. RPG, Fallout. Pô, quem é Fallout clássico. aí, RPG, God Hand. E o God Hand pra se divertir mesmo, assim. É bem Se galhofa, mas... você quer ouvir um rap? Você quer ouvir um rap? Então, já acontece. Jeff Jam, boa. A gente vai finalizar aqui. Ficou maior do que eu imaginava esse podcast. A gente tinha plano de fazer 10 minutos. Acho que a gente perdeu um pouco o braço. Tipo o cara do God Hand. A mão gente- foi pro saco aí dessa história. Não falei em qual, mas tudo bem. Mão foi pro saco. Caraca, cara. Fica aí, gente. Um grande abraço. Obrigado por ter ouvido, por ter tido paciência e audácia. Um abraço. Tchau. Falou.